Visite o nosso site tvcidade.org, mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Consolidar, discipular, enviar, esse tem sido meu objetivo. E para isso eu tenho um motivo na palavra de Deus. Hoje é tempo de vitória, tempo de renovação. Consagramos nossas vidas ao autor da criação. Em completa alegria, cantamos com louvor. Contemplamos tua face, nos rendemos ao Senhor. No arraial de Deus é mais lugar. Jesus Cristo é o Senhor. No arraial de Deus é mais lugar. Jesus Cristo é o Senhor. Bota a lenha na fogueira, queima toda a maldição, tira todo o pecado, com fogo e muita unção. No arraial do Pai, todos falam de união, no só amor, no só Espírito. Oh, oh, em plena adoração. Oh, 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 em plena adoração. Filipenses capítulo 4, nós já lemos e vamos novamente ler nesta noite. Filipenses capítulo 4, na minha tradução diz assim: alegrai-vos, em outra tradução diz alegrai-vos. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez os digo, alegre-se ou alegrai-vos. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Diga: o Senhor está perto. Na verdade, o Senhor, querido, Ele está mais do que perto, Ele está dentro de nós. Como filhos de Deus, então nós somos gerados em Deus, e por causa dessa genética de Deus em nós, nós temos um DNA divino. Quantos sabiam disso, que tem DNA divino? Significa, querido, que você tem uma conexão direta com Deus, como filho de Deus. E como filho de Deus você tem direitos. Direitos, você está me ouvindo? Direitos e deveres. Todo mundo gosta de ter direito, mas dever às vezes, né? Eu gostei, poxa, eu estava tão feliz com os direitos, me entristeci um pouquinho com os deveres. Mas você vai se alegrar com os deveres também, porque todo dever, querido, nos leva e nos projeta a coisas maiores. Sim? Se eu executar algo no meu trabalho e aquilo for visto com bons olhos, aquilo me proporcionará uma chance de aumento salarial, uma chance de promoção, enfim. Por quê? Porque está dentro do meu dever, mas isso também acaba se tornando para mim um direito. Amém? O texto diz: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Quando tudo vai bem é fácil, sim ou não? Mas quando tudo não vai muito bem, é fácil se alegrar? Não. E por que que a palavra de Deus está dizendo para nós nos alegrarmos? E Ele não vem colocando condição, Ele não vem dizendo assim: alegrai-vos.
quando você estiver bem. Alegrai-vos quando as circunstâncias forem lindas e maravilhosas. Alegrai-vos quando você tiver muito dinheiro. Alegrai-vos quando toda a tua família, toda a tua parentela viver esplendidamente bem. Alegre-se. Mas o texto vem dizendo, querido, que alegrai-vos. Então, quando esta palavra é uma palavra muito gigantesca, é uma palavra macro, é uma palavra gigantesca, ele está falando que independe das circunstâncias para me alegrar. Eu posso até estar passando, como diz o Salmo capítulo 23, que está escrito na casa de um monte de gente aí, está escrito, versículo 1, Senhor é meu pastor, não terei falta de coisa nenhuma. Aí os versículos seguintes vem falando, ainda que eu passe, todavia, circunstancialmente, se porventura, não é um fato, mas pode ser que aconteça alguma coisa. Todavia, querido, todavia é apenas um espaço entre um e outro. Eu sempre penso o seguinte, que entre duas montanhas, uma montanha não é seguida imediatamente grudada a outra montanha. Entre uma montanha e outra tem um espaço que é uma planície. E então entre um espaço de uma grande vitória, pode ser que eu passe numa circunstância um pouco difícil, desagradável, mas é só um pequeno espaço. Logo eu estou de novo subindo a montanha. Isso é que Deus escreve na sua palavra, quando Ele diz assim, de fé em fé e de glória em glória. Mas as dificuldades existem por quê? Por que motivo? Qual razão? De aprimorar a mim e você, senão nós ficamos preguiçosos. Querido, se você vive apenas de está tudo muito bem, muitas vezes você não consegue dar valor às coisas que você tem. Você não consegue dar valor àquilo que você quer conquistar, porque você entra numa coisa que nós dizemos sempre, que é o fator, infelizmente ele acaba sendo negativo. Acomodação, diga essa palavra, acomodação. Acomodação, ela pode ser prejudicial. Uma pessoa acomodada, para ela está tudo bem, mesmo que a coisa não vá bem. Então ela não tem forças para sair das circunstâncias, está sempre pedindo socorro de todo mundo. Ei, por favor, me dá um pouquinho de amor. Ei, me dá um pouquinho de alegria. Ei, me dá um pouquinho. E essa não é a proposta de Deus para nós, querido. A proposta de Deus é que nós tenhamos uma vida completa, uma vida que esteja dentro dele, que seja uma vida que vai nos levar de fé em fé e de glória em glória. Agora eu olho para cá e eu vejo que nós produzimos química no nosso corpo. Diga química. Todos nós produzimos química no nosso corpo. Todos. Nós produzimos eletricidade no nosso corpo também. O nosso corpo também é formado de elétrons. Nós produzimos eletricidade. Você sabia que o teu cérebro, que está aí dentro guardadinho, que na verdade é a caixa não somente das tuas emoções, porque o lado esquerdo é o lado das emoções, o lado direito, o lado da razão, mas entre o espaço dele e outros, nos neurônios, no espaço está o espírito. Mas eu quero te dizer, querido, que este material que você tem aí dentro, muito importante, vital para a nossa existência, que pesa 1,5 kg, quando ele passa por algo que a gente chama de adrenalina, quando ele passa por uma crise, seja de muita alegria ou um êxtase de muita tristeza, quando ele entra nesse choque interno, ele libera uma energia capaz de acender uma lâmpada elétrica dessa aqui de 10 watts. Para você entender como você produz muita energia, mas também você produz química, e é aí que eu quero chegar, Eu poderia hoje falar muito sobre a anatomia desse corpo lindo e maravilhoso, me deter precisamente na questão do nosso cérebro, mas eu quero apenas te dar informações bíblicas dentro do conceito da palavra de Deus, que trarão resultados para você, porque eu e você aqui não viemos perder tempo, sim ou não? Não viemos perder tempo, não temos tempo para perder, muito pelo contrário, temos tempo para ganhar. E diante de Deus, querido, quem vai diante de Deus só tem tempo a ganhar. Agora, quando eu olho para cá, que o nosso corpo ele produz química, e eu quero te mostrar algumas químicas boas. A química da alegria, serotonina, dopamina, endorfina, melatonina e noradrenalina. Nós produzimos estes tipos de química interna dentro do nosso corpo.
E essas químicas que nós produzimos, elas servem para beneficiar nós mesmos. Mas essa química aqui é a química da alegria, a química do bem-estar. Quando você gera isso dentro do seu corpo, então o teu corpo reage. Porque, querido, na verdade nós somos aquilo que nós reagimos. Ainda há pouco a pastora falou, aquilo que você quer aconteça amanhã, você tem que gerar hoje. Então quando você gera isso dentro de você, o que acontece? Te trará benefício para a tua vida. Porém, se você gera química negativa, se você gera coisas ruins, pessimismo, tristeza, briga, ira, raiva, discórdia com as pessoas, você acaba gerando uma outra química. E essa outra química aqui, nós chamamos ela de química tóxica ou toxinas. Toxinas. E uma das toxinas, que na verdade o elemento que vou lhes dizer, ele existe também dentro do nosso corpo. Ele não é mau, porém se ele estiver em excesso, ou se ele estiver em baixa, ele vai produzir problemas para nós. Você sabia, talvez a maioria que aqui esteve na quarta-feira já ouviu e sabe o que vou lhe dizer. Mas os que não tiveram, quero lhe dizer uma coisa: 90% das enfermidades que o ser humano hoje tem no seu corpo físico, todas, ou seja, 90% delas são criadas pela mente do homem, pela falta da alegria ou da química que produz, alegria. E como infelizmente o ser humano mais entra no negativismo, então o que ele mais cria são problemas para ele. Por exemplo, o cortisol. Todos nós temos essa química também dentro do nosso corpo. Mas se ele estiver em excesso, ou se ele estiver em baixa, ele vai produzir para nós doenças. Veja ali, vou lhe dizer as doenças que produz quando este elemento do nosso corpo está em alta. Olha só aqui, a raiva produz uma toxina terrível que gera tristeza, e esta produz a diminuição do cortisol. Isto pode produzir inflamações, dores no corpo, cansaço além do normal, gera insônia, depressão, obesidade, fibromialgia, que é dor por todo o corpo, e aumenta o risco de infartos e AVC. E tudo isso é produzido por nós mesmos. Uma pessoa, querido, que entra em profunda tristeza é uma pessoa que normalmente ela vai gerar problemas para o seu corpo físico. Você já ouviu as chamadas doença psicossomática? O que é uma doença psicossomática? Psico trata-se da mente, cérebro. Soma significa corpo. Então é uma doença que a mente produz e que ela se instala no corpo da pessoa. Quando você entende a grandeza do Deus que construiu você, não é sem razão que Ele vem abertamente, e em todas as passagens bíblicas você sempre verá o Senhor dizendo: alegre-se, tenha motivo de alegria. O próprio Jesus mesmo lá na cruz do Calvário, Ele tinha todos os motivos de dizer assim: morram todos vocês, porque vocês estão indo contra mim. Mas Ele diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele está abrindo o seu coração e liberando palavras que vai mudar o curso da história da vida daquelas pessoas. Palavras positivas, palavras de destino, palavras de crescimento, palavras de bênção. O próprio irmão de Jesus, irmão físico de Jesus, porque Jesus teve irmãos físicos. Quando ele nasce ali, de Maria, até o nascimento dele de Maria, simplesmente do Espírito Santo, era a questão apenas de ela permanecer virgem, dado o Espírito Santo. Mas depois Maria casa, e Maria continua tendo posteriormente filhos. E um desses filhos, chamado Tiago, ele, irmão do Senhor, ele escreve aqui, cujo livro está aqui com o nome dele aqui no final da Bíblia. E ele diz: olha, cuidado com o que sai da tua boca. Queridos, preste atenção. Muitas vezes nós agimos por coisas negativas. Muitas vezes nós nos justificamos das coisas também. Preste atenção no que vou lhes dizer.
Muitas vezes a gente, em vez de agir de uma forma que a gente já sabe que é o correto, a gente fica justificando a nossa mente. Mas sabe o que é? As circunstâncias da vida me levaram a fazer isso. Pegue alguém em alguma coisa, fazendo alguma coisa errada, e a pessoa vai se justificar em vez de ela se auto-denunciar e dizer: eu realmente fiz isso. Foi eu mesmo que fiz isso. Eu fiz isso, eu estava passando problema, mas eu decidi fazer isso. Normalmente a pessoa vai justificar, mas é o governo. O governo não ajuda. Mas são as políticas, que as políticas públicas, elas não são favoráveis. É por isso então que as coisas são assim. Mas o senhor não conhece o meu chefe no meu trabalho, a pessoa é grossa, é por isso que muitas vezes eu ajo dessa forma. Mas é por isso, e a pessoa vai justificando as coisas. Muitas vezes a gente justifica: mas por que você não chegou no horário? Mas eu também tenho que pegar ônibus, afinal de contas o ônibus demora. Tudo a gente entra em justificativa. Veja bem, a pessoa sempre está numa autodefesa. E tudo isso, querido, infelizmente não vai produzir resultados. Eu quero te dizer que a minha justificativa ou a tua justificativa, por melhor que seja, por mais correta que seja, ela não produz resultados bons. Porque o que produz resultado, querido, é eu me responsabilizar. Eu dizer assim: a culpa é minha, não deu certo porque eu não fiz a coisa correta. A coisa foi assim porque eu no momento de dificuldade, no momento em que eu não avaliei as consequências, eu errei. Isso não é questão de ficar bonito na foto, coisa nenhuma. Isto é uma questão, querido, de assumir a responsabilidade. E eu quero te dizer, e já disse isso aqui, quero reafirmar: toda pessoa de sucesso é uma pessoa que não justifica, mas é uma pessoa que mostra resultado. Você quer ir bem nas coisas? Mostre resultado, não mostre justificativa. Não diga porque não deu. Não atribua às outras pessoas: porque a minha mãe não me ajuda, porque meu pai não me ajuda, porque meu marido não me ajuda, minha esposa. Não. Delete isso da sua mente, para que você possa entrar no novo estilo de vida, cujo resultado será benéfico para você. Muitas pessoas querem resultado, sim ou não? Todo mundo quer resultado bom. Só que todo tipo de resultado, ele passa por um tempo, querido. E esse tempo também não pode ser um tempo qualquer, mas é um tempo de plantio. Plante para você colher. Plante coisas boas e recolherá coisas boas. Plante palavras benéficas e colha resultados benéficos. A Bíblia diz em Provérbios 23:7: como pensa, eu estou falando de Bíblia, Senhor da palavra, como pensa o homem, assim ele é. Assim como ele pensa que é, assim ele é. O que você tem pensado de você mesmo? Quantas pessoas dizem bem assim: eu penso que não vai dar certo. Meu Deus, eu vou fazer isso, mas eu não acho que vai dar. Você já está suicidando aquilo que você fazer, então não faça mais, porque você acabou de decretar falência. Você vai sair hoje determinado deste lugar, a entender que hoje Deus está plantando algo na tua vida, na tua direção, para o teu crescimento, para que os resultados daquilo que não tem dado resultado, porque você tem frustrado-se no meio da caminhada, porque você também não tem sabido esperar naquilo, e não é uma esperança. O esperar aqui, que é do que eu estou falando, é o esperar de plantar, mas também de regar constantemente, de permanecer. Então você verá o resultado. Gere isso no teu coração, gere isso na tua mente, para que o resultado seja benéfico para você. Mas sabe o que acontece, querido? Em contrapartida, muitas vezes nós nos fechamos com palavras negativas, ou com uma mentalidade negativa. É por isso que quando eu estou falando que para você atingir isso é treino, você tem que treinar isso na sua mente, você vai ter que treinar isso na sua vida. Treine, porque se você não treinar, não tem como você ter resultados. Porque você e eu vivemos a maior parte da nossa vida, quase que 90% da nossa vida, só com palavras negativas. Ou era a palavra negativa de alguém que falou pra gente que não ia dar certo, ou era a professora da escola que estava dizendo para nós: você não sabe nada, você não vai entendendo, você é um orelhudo, você é um burro. Palavras e palavras negativas que foram construindo a nossa mente por anos e anos e anos e anos e anos e anos. Isso não é modificado de um dia para outro.
Por que pessoas aceitam Jesus e depois se desviam? Sabe por quê? Porque viveram um tempo todo só de coisas ruins. Então quando eles encontram a luz da palavra do Senhor, e aquela palavra vem sobre elas, há um estado naquele momento de absorção, como uma esponja. A pessoa alegra-se pelaquilo que ela recebe, só que ela é bombardeada logo em seguida por palavras negativas. Ela é bombardeada pelo meio que ela vive, ela é bombardeada pelas circunstâncias que o envolve. E daqui a pouco ela começa a dizer: eu acho que não foi bem assim, eu realmente não tenho certeza. E daqui a pouco ela sai. Mas quando eu entendo que a palavra de Deus está me dizendo, a mim, que sou uma pessoa inteligente, que estou entendendo exatamente qual é o processo divino de Deus, que não é um processo, querido, estrondoso, não são galáxias. Está falando da minha e da tua vida cotidiana. Está falando de coisas que nós vivenciamos dia a dia: comida, bebida, alimento, água, saúde, tristeza, prazer. As coisas que nós vivemos, Deus está se importando conosco, e Ele deixa na sua palavra como encontrarmos exatamente o caminho daquilo que todo ser humano busca: a felicidade. Uma outra coisa tão importante que escrevi nessa tarde fala sobre medo. O medo é uma aparência falsa de um monstro que quer apavorar as pessoas, mexendo com seus sentimentos e dizendo: pare, fique calado ou fuja. Se a pessoa não reagir, ela ficará amarrada por toda a sua vida ao medo. Mas se eu pensar em coisas boas, elas virão. O diabo ou qualquer outra pessoa pode não querer que venha, mas elas são incapazes de mudar aquilo que está no meu pensamento. Se eu gerar isso, nem o diabo, nem pessoa nenhuma pode tirar de mim. Se eu gerar aquilo que é bom. Uma outra coisa importantíssima que está dentro do pensamento, Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz: pensar nas coisas do alto, ou seja, nas coisas que vêm de Deus, coisas grandiosas em Deus. Se a minha mente estiver conectada ao autor da minha fé, ao Senhor dos senhores, então fluirá o que é bom para mim. Não tem, querido, como eu estar vivendo conectado com Deus, estar com pensamentos absurdos na minha vida. Não tem. Se eu estiver conectado com Deus, o que vai fluir são pensamentos bons, porque em Deus tudo é bom. No céu só existem coisas boas. Não tem como eu pensar no céu com poluição, com destruição, com desmatamento, com drogas, com vícios, com brigas. Isso não existe no céu. Então, se o meu pensamento estiver conectado no céu, o que vem do céu para minha mente vai fluir em coisas benéficas e de vitória sobre mim. Mas o que acontece? Muitas vezes eu falei que vivemos muitos anos da nossa vida com coisas negativas. E tudo que nós pensávamos era negativo. Pensávamos negativo dos outros, pensávamos negativo muitas vezes de nós mesmos. E isso criava em nós a ira, criava em nós a raiva. E ao criar ira e raiva no nosso coração, nós geramos também uma coisa chamada falta de perdão. E olha só aqui, eu decido não viver com raiva de ninguém. Tem pessoas que vivem toda a vida com raiva de alguém, com raiva dela mesma, com raiva de Deus, com raiva do diabo, com raiva do chefe, com raiva dos preços altos, com raiva do governo, com raiva do clima, com raiva das coisas, do que fizeram e do que não fizeram. A raiva produz então inflamação na parte do nosso corpo mais sensível. Você já pensou sobre isso? Quantas vezes nós ficamos com raiva de tudo? Por isso, querido, nós precisamos entender o que a Bíblia fala sobre deixar Deus agir aqui dentro dessa área, dentro da área da nossa mente. Deixe Deus agir na área da tua mente. Mas não tem como você reagir se você não entender. E tudo passa por treinos. Treine isso. Ao sair daqui, treine em casa. Busque a palavra do Senhor. Procure os textos bíblicos que falam de vitória na tua vida. Treine isso dentro de você. Porque o reino de Deus é vida e paz. Então, no momento que está tentando criar um clima ruim, o reino de Deus, eu começo a declarar, porque eu conheço a palavra e eu vou na palavra. O reino de Deus fala de justiça e paz. Então eu estou vivendo em paz, porque a justiça de Deus, não a minha justiça, mas a justiça de Deus na minha vida me traz paz. Eu não vou viver em briga com ninguém. Eu vou ficar odiando ninguém.
Porque o ódio gera, querido, toxinas no corpo da pessoa. Seja hoje completamente alinhado a esse processo que Deus está estabelecendo em nós. O que estou trazendo para vocês são coisas riquíssimas. Ricas, porque disso produzirá frutos bons para a tua vida. Isso produzirá para você bênçãos maravilhosas do Senhor. Uma outra coisa, uma química que é produzida, que também está dentro do nosso corpo, mas ela precisa explodir dentro do nosso corpo, é endorfina. A endorfina, querido, ela traz para nós, para os nossos músculos, ela desestressa os nossos músculos. Endorfina gera para nós o rosto. Já viu pessoa com o rosto endurecido? Uma pessoa que é incapaz de sorrir para ninguém, por mais que esteja um êxtase, todo mundo comemorando, mas a pessoa não consegue sorrir. Ela está com os nervos do rosto endurecido. A endorfina, ela precisa ser gerada. Preste atenção, você que ainda não casou. A endorfina gera beleza para o seu corpo também. A endorfina gera beleza para o seu rosto. Sabe por que muitas pessoas não conseguem casar? Porque o rosto. É feio? Não, o rosto não é. Só que o que está gerando, quando alguém olha, em vez de você atrair a pessoa, você acaba repelindo com o rosto. Por quê? Porque o rosto está denunciando raiva, está denunciando mágoa, está denunciando tristeza. Uma pessoa triste, ela se torna uma pessoa envelhecida. Eu falei com algumas pessoas da minha infância há um tempo, e eles perguntaram: o tempo é maravilhoso com você, você parece que não envelhece. E eu disse: eu gero endorfina no meu rosto, eu gero endorfina no meu corpo. Eu não me permito dormir magoado, entristecido, com raiva, porque eu pego tudo isso e coloco debaixo da cruz do Senhor. Eu digo: Senhor, eu vou dormir. Senhor, está aqui um problema. Foi o Senhor que me criou, o Senhor é responsável por cada um deles. Pegue, porque eu vou dormir. Porque a tua palavra diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me guarda. Fique em pé em nome de Jesus. Eu disse para a pastora que eu preparei hoje muita coisa legal, mas eu disse que muitas vezes, querido, eu chego aqui e não falo nada do que preparei. Peguei de volta aquilo que nós já tínhamos ministrado. Porque eu entendo, querido, que nós estamos treinando você. Você não vem para a igreja para ouvir uma palavra que massageie o seu corpo e não faça nenhuma diferença na sua vida. Pessoas estão acostumadas a viver religiosamente, e a religião pode ser um problema, do qual entra apenas para um dado momento e logo depois se esquece. Você vem para ser treinado. Eu não entendo mais igreja de outra forma que não seja um lugar de treinamento, de bênção, para que eu e você amanhã sejamos pessoas capacitadas, felizes e de sucesso em tudo que nós fizermos. De sucesso em tudo que nós fizermos. De sucesso em tudo que nós fizermos. Porque esta é a vontade de Deus, que nós prosperemos. E você nasceu para ser vitorioso em nome de Jesus. Seus filhos que serão gerados, que estão sendo gerados por você, nascerão para serem filhos de sucesso, abençoados nessa terra, em nome de Jesus. Se você crê que estou falando, você recebe, então se aproprie dessa palavra e diga: eu recebo, tomo posse e glorifico a Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que as tuas bênçãos, Senhor, venham sobre a vida dos teus filhos. Seja uma semana de êxito, de vitória, de bênção, Senhor. Que eles estejam aqui aprendendo na quarta, aprendendo no sábado, aprendendo no domingo. Porque Deus, chegou um tempo, nós chegarmos nas casas das pessoas para dizer para as pessoas: chega de infelicidade, é um tempo de restauração, é um tempo de vida. Deus é contigo. Se levanta essa cadeira, sai dessa doença, vem viver, vem viver, vem viver feliz em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos, porque a partir de nós, ó Deus, quando sairmos deste lugar, a nossa casa não será, Senhor, casa de tristeza, porque a nossa casa é lugar de paz, é lugar de alegria, é lugar de bênção para a nossa casa, para a nossa vida e para todas as pessoas, Pai, que entrarem na nossa casa, serão, ó Deus, receberão impacto
impacto da alegria do poder de Deus, porque nós somos geradores de milagres em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus para sempre. Você está na TVC, o canal local de maior audiência.